Articulações na Praça dos Três Poderes. O Congresso avalia derrubar veto do presidente Lula ao trecho da lei da saidinha de presos. O presidente recorre a religiosos e governadores para manter a decisão. O presidente Lula tenta remediar os efeitos colaterais do veto ao projeto de lei das saidinhas. Decisão de barrar uma parte crucial do texto pegou mal entre os parlamentares que já articulam a derrubada do veto numa próxima sessão. E para contornar a reação do Congresso, o presidente vai apostar no apoio de governadores e também de religiosos. Vamos ao vivo a Brasília conversar direto do Congresso Nacional com a repórter Elisa Claveri. Elisa, bem-vinda, bom fim de tarde, obrigado aqui pela sua companhia, pela sua presença também. Conta pra gente que estratégias, portanto, estão na mira do Palácio do Planalto. O que é que o presidente vai fazer junto a governadores, religiosos, enfim, qual é que vai ser a linha de ação dele para tentar manter esse veto nesse projeto de lei? Oi, Trali, bom fim de tarde para você, bom fim de tarde a todos que nos assistem. Olha só, uma das estratégias vai ser buscar lideranças religiosas, tanto evangélicos quanto católicos, que trabalham ali nas penitenciárias, justamente para que essas lideranças possam conversar com a bancada evangélica aqui no Congresso Nacional e sensibilizar os parlamentares de que as saídas temporárias são importantes para a ressocialização dos presos. Inclusive, uma das estratégias também é colocar o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que é evangélico, também nessa articulação, ele que conversa também muito bem com essas lideranças e também aqui com a bancada evangélica. E uma outra frente, como você falou também, é buscar governadores e também a OAB e dizer que um eventual fim da saída temporária poderia levar a um caos dentro das penitenciárias, inclusive com rebeliões dentro dos presídios. Isso seria muito ruim, segundo o governo, para a segurança pública. Só que esse argumento das rebeliões caiu muito mal aqui no Congresso Nacional. Alguns parlamentares, inclusive governistas, diziam o seguinte, que esse argumento é uma tentativa do governo de colocar na conta dos parlamentares eventuais rebeliões. E segundo os congressistas com quem eu conversei, isso não é responsabilidade do Congresso, que aprovou essa lei com ampla maioria, essa seria uma responsabilidade, então, das inteligências, tanto estaduais quanto federais. Agora, fato é, Trali, que muitos parlamentares aqui, desde ontem do anúncio do governo que vetaria esse trecho, os parlamentares estão tentando resolver esse assunto o mais rápido possível. Eles querem analisar esse veto já na sessão da próxima semana, do dia 18, que está prevista para acontecer uma sessão do Congresso. Os vetos eles têm que ser analisados em sessões conjuntas aí de deputados e senadores. Alguns parlamentares colocam aí que eles querem tratar desse tema antes do Dia das Mães, que é provavelmente a próxima saída temporária prevista aí na maioria dos estados. Só que isso também vai ser um tema que vai entrar em debate e um debate jurídico. Porque eu conversei com alguns advogados que dizem o seguinte, que pelo princípio da retroatividade, essa nova lei não pode atingir quem já está preso, que só valeria então para quem for condenado daqui para frente. Só que esse não é o entendimento da maioria dos parlamentares, inclusive o relator do caso, que é secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, ele diz que esse não é um princípio de direito adquirido, então, portanto, que ele valeria sim para todos os presos. Agora, fato é que o governo admite aqui que não há uma correlação de forças favorável para a manutenção do veto aqui no Congresso Nacional. Eu vou lembrar que lá no Senado, a maioria dos governistas votou a favor do texto e aqui na Câmara dos Deputados o governo liberou os parlamentares que apoiam o governo para votassem da forma como eles quisessem. Então, aqui dentro é um texto de ampla maioria e o governo mesmo já dá como certo que esse veto provavelmente vai cair aqui no Congresso Nacional. Trali. Obrigado, Elisa. A gente volta a se falar. Essa questão da saidinha, né, para visitar a família, é uma questão... Eu trago aqui um bastidor que pega muito para o presidente Lula, né, um fator que mexe muito com o presidente, que impacta nesse posicionamento dele com relação ao projeto. Não só pela decisão, né, que o impediu de ir ao velório do irmão, porque até hoje ele tem isso muito fresco na memória dele, né? Ele estava preso, não conseguiu ir sequer ao velório do irmão, mas também numa das reuniões para tratar desse assunto dentro do Ministério da Justiça e no Palácio do Planalto, ele chegou a lembrar, né, para interlocutores que estavam ali em volta dele, que na época da ditadura, quando ele estava preso no DOPS,
Departamento de Ordem Política e Social aqui em São Paulo, um delegado da época liberava ele para visitar a mãe. Então, para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir, né, um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente da República. Vamos juntos aqui conversar com os nossos comentaristas, Ana Flor, Gerson Camarote, Fernando Gabeira. Muito obrigado aqui pela presença de vocês três. Bom fim de tarde também. Gabeira, olha só, uma das estratégias para tentar derrubar esse veto, né, é levantar o debate em relação às crises todas que pegam hoje o sistema prisional. E você tem trazido muito isso aqui ao longo dessa semana, né? Você tem feito várias ponderações em relação à panela de pressão que é o sistema prisional hoje no Brasil. Então, as saídas temporárias para visitar familiares, elas ajudariam a segurar essa questão importante de estopim, de rebeliões, de você, enfim, evitar que a situação dentro das cadeias fique ainda mais tensa. Nesse sentido, te parece que esse argumento do Palácio do Planalto, do governo federal, com os governadores, né, porque na ponta são os presídios estaduais os mais abarrotados, te parece que isso pode surtir efeito de fato? Boa noite, Tralli, boa noite, Camarote, boa noite, Ana, boa noite a todos que nos veem. Olha, esse apelo aos governadores, ele vai fazer sentido até certo ponto. Há governadores que já reagiram hoje explorando negativamente o veto do Lula. É o caso, por exemplo, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Hoje ele fez um pronunciamento exatamente nos termos em que a direita vai explorar, dizendo que o Lula está do lado dos bandidos, porque o Lula vetou a saidinha. Esse é o discurso político eleitoral que vai surgir nesse momento e muito possivelmente deve abarcar todos os governadores ligados ao bolsonarismo. Na verdade, a ideia de mobilizar também setores religiosos é interessante, mas, como eu disse, o encaminhamento é um encaminhamento equivocado, porque esse encaminhamento teria que ser feito lá atrás, quando o projeto começou a ser discutido. Era evidente lá atrás, como é evidente agora, que a correlação de forças é desfavorável. É evidente que os setores mais à direita, nesse caso específico e outros também, onde há uma percepção imediata de possibilidade de eficácia, eles têm o apoio de uma grande parte da população. Mas o problema é que na política nem sempre você trabalha apenas com o apoio da maior parte da população. Você tem que ter uma tarefa, e que é importante, é muito desgastante, uma tarefa pedagógica. Você tem que explicar. Em primeiro lugar, olha, saidinhas significam o quê? Hoje, por exemplo, na rua, uma mulher me abordou e disse o seguinte: quando matarem um filho de alguém, a pessoa vai compreender que a saidinha não deve ser aprovada. Mas era preciso conversar com ela exatamente isso. Matar o filho de alguém através de uma saidinha é estatisticamente insignificante. Quase que não existe isso. Os filhos continuam sendo mortos, mas não por causa da saidinha. Há outros fatores que colaboram com a violência urbana, mas não necessariamente a saidinha. Se você for examinar estatisticamente quantas pessoas foram mortas por pessoas que saíram da cadeia nesse momento, pelos 5% que não voltaram, você vai ter um número insignificante. E o resultado? Não é? Qual é o resultado? O resultado de uma ligeira distensão no sistema penitenciário falido pode ser melhor. Mas essa discussão é uma discussão que teria que ter sido feita, como eu disse, antes. As pessoas teriam que conhecer o sistema penitenciário, teriam que, de uma certa maneira, se interessar por uma reforma no sistema penitenciário, por compreender que isso é um avanço. E é muito difícil. É muito difícil. Você tem que ter essa tarefa em determinados momentos,
uma tarefa pedagógica na qual você sabe que vai perder, mas a sua contribuição é uma contribuição para que o tema seja bem discutido e que no futuro ele possa ser visto de outra maneira. Nesse momento, a disposição dos governadores que apoiam Bolsonaro, que foram apoiados por ele, é de condenar o presidente da República, de ir contra a saidinha e de ter uma posição mais ou menos semelhante àquela posição mais dura em segurança pública que nós vimos ter tanto êxito em El Salvador, onde a maioria absoluta da população está com o presidente, por causa disso. Mas a verdade é que, se você examinar, El Salvador colocou 2% da sua população na cadeia. Isso no Brasil representaria 4 milhões de pessoas. Você imagina o que seriam as cadeias do Brasil com 4 milhões de pessoas, quer dizer, mais de 4 vezes o número de presos que existem hoje. É uma questão a se discutir calmamente, pacificamente, sabendo que vai perder, mas contribuindo para que a consciência se alargue e que no futuro a situação mude, Tralli. O Brasil tem hoje 800 mil presos, né, Fernando Gabeira? Se a gente considerar a população no regime semiaberto, o dado mais atualizado, eu peguei há pouco, são 118 mil, né, segundo o levantamento, o último levantamento da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Exatamente isso, 118 mil, está aqui, ó, 328 presos no regime semiaberto. É o contingente que, em tese, estaria apto, portanto, ao benefício da saída temporária. Mas, para ter o benefício, existem, né, exigências aí, tem uma lista que o preso tem que cumprir. Agora, Gerson Camarote, você sabe muito melhor do que nós, né, por tudo que você apura aí em Brasília, que o presidente Lula tem uma dificuldade muito grande em relação a essa bancada religiosa no Congresso, especialmente os evangélicos. E aí o presidente da República quer, né, fazer uma pressão em cima da bancada religiosa, no bom sentido, para que haja sensibilidade nessa questão de permitir que o preso do semiaberto, né, tenha ainda esse direito de sair para visitar a sua família. Diante de toda a resistência que o presidente sofre nesse segmento, vai ser possível ele conseguir uma vitória nesse sentido? Não vejo não, Tralli. Boa noite a você, Ana, Gabeira, você assinante. Tralli, hoje à tarde eu fui conversar para sentir o ambiente, não vai ser esse apelo que vai resolver. Você tem, de fato, um trabalho muito importante, tanto de evangélicos como da pastoral carcerária da Igreja Católica, em presídios. Esse trabalho, de fato, ajuda a diminuir muito a pressão, né? Aquela panela de pressão que eu costumo falar, que se transformou o sistema penitenciário brasileiro, mas eu não vejo como isso reverter. Pode até ganhar apoio de algumas lideranças evangélicas, mas isso não vai mudar o cenário da derrubada do veto do veto parcial do presidente Lula. Porque eu vejo ali o presidente Lula marcando muito mais uma posição, e indo até... Ele precisa marcar essa posição, e quando ele decide fazer esse veto parcial, ele decide fazê-lo com o objetivo de deixar claro, olha, meu lado é esse, é dessa forma que eu vejo, estou em concordância com o meu ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que é um garantista, especialmente nessa área penitenciária. Ele já tinha manifestado internamente que seria garantista em relação aos direitos humanos dentro dos presídios, e isso acabou pesando na decisão, porque a área política era contra, várias reuniões aconteceram, a área política era contra, e agora o Lula acha que tem que marcar sua posição, para internamente e até para um discurso externo, tá? Para se diferenciar também, fazer uma diferenciação do Bolsonaro. A grande questão é que o debate foi completamente enviesado no Congresso Nacional. O debate
Olha como e emparedou mesmo aquelas cabeças do Congresso Nacional que estavam ali avaliando a situação, buscando uma solução para uma situação tão complexa que é o sistema penitenciário. Mas foi para um debate simplista. Assim, olha, a gente vai soltar, dar saidinha para bandido, aí esse bandido vai e comete um novo crime, esse bandido vai e comete um assassinato. Então, diante da crise da segurança pública, esse discurso mais simplista foi o que prevaleceu. Emparedou a esquerda a tal ponto que a esquerda não pôde, nem a base do governo não pôde votar contra esse projeto. Esse projeto poderia até, eu acho que, estava conversando com o deputado Pedro Paulo, que é o autor do projeto lá atrás, que achava que precisava fazer endurecimento, só para concluir, Tralha, um minuto só, que achava que podia fazer esse endurecimento em alguns casos, melhorar, fechar alguns gargalos. Mas, da forma como foi feito, pode amplificar essa panela de pressão, né, que a gente já viu explodir em vários presídios pelo país. E não é só isso, né, Camarote? Como o Gabeira sempre aponta e salienta aqui, você tem uma questão que é você punir, né, aqueles presos que têm bom comportamento e que saem, voltam e que estão querendo a progressão de pena, né, para conseguir, obviamente, depois sair sem manchas, digamos assim, no currículo penal, né? Sem mais manchas. E a argumentação de uma parte de quem até trabalha no sistema prisional é de que você cortando totalmente a saidinha, você vai impedir qualquer estímulo daqueles presos que queiram ter um bom comportamento para conseguir essa progressão de pena. Então, você estaria penalizando, portanto, toda a população carcerária sem distinção. Então, é uma discussão, né, Ana Flor, que ela, de fato, ela precisaria de muito mais debate entre a sociedade, né? Porque há muito, obviamente, né, muitas forças divergentes em relação a isso, essa questão da crise da segurança pública que pega fortemente no Brasil todo. Então, por tudo que vocês têm trazido aqui, embora, né, se queira fazer ponderação em relação a um outro lado, muito dificilmente esse veto do presidente Lula vai passar no Congresso, então, né? Muito difícil, viu, Trali? Boa noite a você, Gabeira, Camarote, a você que está ao vivo com a gente aqui na edição das 18. O Congresso não fez um debate nem minimamente razoável como deveria fazer por ser a casa em que se legisla e que se ouve toda a população. É claro que nos últimos anos, especialmente nos anos do governo Bolsonaro, ganhou muito corpo essa discussão contra bandido, contra direitos humanos, quem é defensor de bandido, isso significava ser a favor dos direitos humanos, e também quase uma ideia que existe numa parcela da população, que as cadeias deveriam ser lugar em que você joga a pessoa lá, tranca e joga a chave fora. Agora, o Brasil não tem pena perpétua ou mesmo pena de morte, então você precisa pensar que as pessoas que estão no sistema prisional, e por sinal há muitas ali que sequer foram julgadas, primeiro, elas não, elas precisam ser ressocializadas, em algum momento elas voltam. E depois também o grande problema, que também não se discutiu no Congresso, infelizmente, é o que acontece hoje no sistema carcerário, quer dizer, como as organizações criminosas tomaram conta e dominam e até mesmo formam pessoas que saem do sistema prisional, muitas vezes aí sim mais envolvidas com o crime. Então, ao acabar com a saidinha completamente, exceto na questão da educação, que acabou sendo aprovado no Congresso, você, de certa maneira, empurra essas pessoas ainda mais para um local em que elas ficam mais frágeis até para o próprio crime organizado. Agora, o que chama atenção é que, como está com o veto do presidente Lula, ainda assim se endureceu regras da saidinha. Não voltou a ser como era antes, há um endurecimento do sistema. Mas é claro que toda essa discussão foi tomada
pela discussão política, ideológica, inclusive eleitoral. E a gente vê que as pessoas, os parlamentares que querem ter uma discussão mais aprofundada hoje, infelizmente, são poucos. Muitos estão olhando para a eleição desse ano e até para a eleição de 2026 e tentando atender um certo clamor da população. Minas Gerais, isso é interessante a gente falar, Minas Gerais especialmente mais sensível e os parlamentares de lá a esse tema, tanto que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, já se manifestou, porque em janeiro houve a morte, sim, de um policial que acabou sendo morto no embate com um preso que estava na saidinha. Então, ali a população ficou, claro, ainda mais vulnerável a essa fala e os políticos também. Então, o que a gente tem que ver, infelizmente, não se faz esse tipo de discussão com profundidade. Esse veto deve cair, mas o governo tomou uma posição de quem olha para a questão como quem tem que gerenciar o sistema prisional e todas as consequências de uma decisão como o fim da saidinha.